Chegar na casa do pai, depois tem macarronada, frango, né? E aquele abraço que você dá naquela pessoa que você não viu durante a semana, ou que se você viu pouco, né? Mas, como nós estamos aí concentrados na aula, né? A gente faz isso ou no final ou no começo, tá bom, meu irmão? Bom dia, né? A semana de vocês foi tudo bem, tá tudo na benção aí? Né? Tivemos nossos desafios, mas chegamos no dia de hoje, né? Eu falo, nós conseguimos atravessar mais uma semana. Então, nosso coração está agradecido por essa bênção. E hoje, antes de a gente passar para a aula, né, a gente, só lembrando, é noite de ceia, né? Então, a ceia na vida do cristão tem um papel muito importante. A gente não faz aquilo como um ritual apenas, né? Todo dia tem a ceia, não é isso. A gente faz algo mesmo assim de trazer à nossa memória aquilo que Jesus fez por nós, né? Até onde nós estamos fazendo valer a pena esse sacrifício todo, esse sangue derramado, como está o nosso procedimento, o que nós temos feito, né? Então, assim, a ceia tem um papel muito importante. Então, se prepara mesmo hoje, faça essa reflexão. É o momento onde a gente para e fala, Jesus, vou fazer valer a pena todo o seu sacrifício que o Senhor fez por mim, né? Vou fazer valer a pena o teu sangue derramado que me justificou e mudou a minha história. Então, se prepara para vir na ceia. Quem puder trazer alimento, traga alimento, que a gente monta as nossas cestas básicas. E hoje também teremos a oferta missionária. Era para ter sido semana passada, mas acabou passando. Então, essa noite também, você podendo fazer essa oferta missionária, vai ajudar os nossos missionários no campo. Amém? Os jovens vão sair com arte arro. As crianças vão sair com... Quem que vai dar aula para as crianças? Vamos lá, a tia Rê. Ai, que coisa linda, olha lá, ó, já está preparado para ir, ó. Amém. Vamos lá. E vocês vão ter que me aguentar mais hoje, tá bom? Vamos lá, vamos orar para a gente começar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos todos aqui na mesma expectativa, Pai. Nós queremos um coração igual ao do Senhor, nós queremos um coração que é ensinável, nós queremos um coração amolecido pelo óleo do Espírito Santo, nós queremos mesmo ser terra fértil, nós queremos não ser apenas ouvintes da Tua Palavra, mas nós queremos ser praticantes da Tua Palavra. Nós queremos ouvir e que a Tua Palavra, como boa semente, caia numa boa terra e ela possa dar frutos. Então, nessa manhã, mais uma vez, nós nos colocamos aqui na Tua presença para aprender do Senhor. Pai, fala conosco, nos ensina, nos ajuda nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, nós estamos aí continuando no estudo de Hebreus. Deixa eu pôr meu óculos aqui. Então, eu vou estar sempre batendo ali na mesma tecla, vou pedir para o Mike projetar, né? Nós estamos baseados ali em Ezequiel, onde fala para a gente ir a águas mais profundas, né? Para a gente não ficar no raso só, mas ter uma vida lá onde só é possível nadar na força do Espírito Santo, né? Então, no raso eu consigo eu mesmo caminhar, mas lá no fundão, só com a ajuda do Senhor que eu consigo atravessar. Então, a ideia sempre vai ser essa. Nós estamos aí no tema 3 do devocional. O tema 3 está na página 21, quem trouxe o devocional. É o tema 3. O tema 3, o nome dele é: Não endureça o seu coração. Jesus é superior a Moisés. Então, nós vamos trabalhar aqui a ideia a respeito do coração. Você vê como é bom ter um ministério de louvor antenado com o Espírito Santo, né? Então, nós vamos falar sobre não endurecer o coração. Eles já prepararam 2 músicas aí falando, Senhor, dá-me um coração igual ao teu, né? Ele já está aí ministrando na nossa vida, né? E o segundo tema do tema 3 é Jesus é superior a Moisés. É o que nós vamos estar trabalhando nesses dias, tá? Então, se você pegar aqui o versículo do devocional, que está terminando o estudo dos anjos, ele vai fazer um link com o que a gente vai falar hoje, tá? Hebreus 2, do 11 ao 18. Então, Hebreus 2, do 11 ao 18,
aqui é uma conclusão de que Jesus é superior aos anjos e todos os rituais, tá? Onde você vai ver isso daí, ó. Então, eu vou começar lendo aqui, ó, Hebreus 2, 11 ao 18, para a gente concluir, então, a semana passada, tá, ó. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então, aqui começa a fazer um vínculo com aquilo que nós vamos aprender no capítulo 3, tá bom? Então, ele começa a lhe dar a ideia de que ele nos chama do quê? De irmãos. Então, ele vai começar a formar aqui, o escritor de Hebreus, a ideia de qual, além de Jesus, né, ser Deus, né, além de ele ser superior de todas as coisas, ele também foi um homem como eu e você. Então, você lembra que quando Deus deu a promessa que ele enviaria o filho dele lá em João 3, ele fala que ele deu o seu único filho, não é isso? O seu único filho. Então, é legal você entender isso daqui, como pontua e fica claro quando a gente entende isso daí, ó. Então, até então, Jesus era único, era o unigênito do Pai, certo? Então, Jesus era o único filho do Pai. Então, Deus fala assim, olha, eu vou dar o meu único filho, meu unigênito, para que venha e faça a expiação. E aqui você começa a perceber que ele está inaugurando um novo tempo. O escritor de Hebreus, Renato, está querendo dizer assim, ó, a partir de Jesus, inaugurou-se um novo tempo. Então, aqui ele começa a chamar a gente de irmãos. Por quê? Jesus passa a ser o primogênito. Quando ele vem inaugurar um novo tempo. Se você pegar o Velho Testamento, Deus não era chamado de pai. No Novo Testamento, Deus passa a ser chamado de pai. Porque ele vem trazer a ideia de família. Ele vem trazer a ideia de corpo, de unidade. Você entende como é lindo isso daí? Olha, então fica assim muito claro a intenção do autor de Hebreus. Ele estava agora estabelecendo com aquele povo judeu. Lembra que eles estão falando com pessoas aqui que eram do judaísmo. Né? Ele está ali ministrando para pessoas que tinham toda uma crença de sacrifício, de sacerdote, de templo. Então ele estava indo, agora se cumpriu tudo isso daí. Né? O Jesus, ele é o criador de todas as coisas, junto com o Pai. Né? Ele é superior a todas as coisas, mas ele inaugurou um novo tempo. Ele não é mais o unigênito do Pai, agora ele é o primogênito, o irmão de muitos irmãos. Então, aqui, a ideia nesse versículo 11 é começar a preparar você para entrar no capítulo 3, porque no capítulo 3 vai apresentar Jesus como homem, entendeu? Até agora nós vimos lá no capítulo 1, Jesus como Deus, né? Então, ele pega lá, tira Jesus, o escritor, põe Jesus lá nas alturas, né? Olha, Jesus conquistou, ele passou por essa terra, e ele conquistou um lugar ao lado do Pai, então Jesus é o filho de Deus, né? Apresentou ele como filho de Deus, né? E aqui nós vamos ver Jesus como filho do homem. Né? Porque quando fala o Filho de Deus, está se referindo à divindade de Jesus. Quando fala o Filho do homem, está se referindo ao Jesus homem. Olha que coisa interessante, né? E a gente precisa assimilar esses dois pontos. Mas o escritor de Hebreus, ele é tão maravilhoso, né? Tão sábio nas suas palavras, que ele começa a introduzir já no final do capítulo 2, para que você esteja preparado ao ler o capítulo 3 e entender o que ele vai falar. Né? Então ele termina, conclui aquilo lá, ó, Jesus é o Criador de todas as coisas, está lá nas alturas, ele é superior a todos os ritos, a todos os anjos, mas agora nós vamos começar a falar, meus irmãos, né? Vocês vai começar a tratar nós como irmãos de Jesus, uma família de muitos irmãos, né? Então é interessante essa introdução aqui, para que a gente entenda o que nós vamos trabalhar nesse Jesus superior a Moisés, né? Porque 13, Vamos caminhar então aqui, ó, li o 11, né? Agora vamos lá, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantarei-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu, aleluia. Então assim, o escritor de Hebreus, ele está preparando a gente para uma verdade. Você entende? Assim, a gente precisa ler assim, com essa revelação da palavra de Deus, né? A intenção dele era que a igreja entendesse quem é esse Jesus completo, né? Esse Jesus Deus e esse Jesus homem, essa obra completa que ele fez. Então, até agora tratamos ele ali com toda a sua
glória que ele merece mesmo, e agora então ele está preparando para a gente entender que esse mesmo unigênito se tornou primogênito, construindo aí uma nova família, né? Então ele fala aqui, ó, e aqui estou eu e os filhos que Deus me deu, né? Então é maravilhoso a gente ver isso daqui. Então, toda essa finalização, que eu não vou ler tudo, senão a gente não vai conseguir dar conta, mas eu só quis fazer essa introdução para a gente ir para o capítulo 3, então, hoje trabalhar que Jesus é superior a Moisés, e para a gente não endurecer o nosso coração. Esse lance de endurecer o coração, tem muito a ver com a nossa velha criatura, e é isso que eu, assim, já na introdução também desse segundo tópico do tema de hoje. A velha criatura, ela tinha um coração do quê? De pedra, não era isso? Então, e nós, a partir do momento que nós recebemos Jesus, nós tivemos o nosso coração trocado, né? Isso é isso que colocarei, um coração de carne, um coração vivo. Como fala de carne, está querendo um coração vivo, né? Então, e não vamos mais ter aquele coração de pedra. Então, é legal quando fala aqui, olha, não endureça o seu coração. Ele está falando assim para você, assim, olha, isso daí faz parte da velha criatura. A velha criatura que endurecia o coração, pertinente às coisas de Deus. Deus falava e ela endurecia, porque ela tinha um coração de pedra. Mas nosso coração foi regenerado em Deus. Nosso coração foi transformado em Deus. Nós temos hoje um coração de carne. Um coração de carne, ele é sensível, de pedra não é. De pedra você bate lá, ela não sente nada, mas na carne você bate aqui, você sente. É isso que está querendo dizer aqui, ó, lembra quem você é. Então, o escritor de Hebreus, está o tempo todo, e eu creio que essa é uma palavra muito boa para mim e para você, nos lembrando quem nós somos. Meu Deus, como é fácil a gente se perder de nós mesmos, como é fácil a gente perder a nossa identidade. Os problemas fazem isso, as adversidades, as decepções, faz com que a gente perca assim, a nossa identidade. Eu lembro que quando eu passei uma grande decepção, uma coisa muito difícil, a primeira coisa que eu tive que trabalhar é me achar de novo. É me encontrar o Jefferson de novo, e eu falei, olha, né, que ele está aí, né, e é legal. Então o escritor de Hebreus está nessa manhã, fazendo na minha vida e na sua vida, lembrando quem nós somos. Nós não somos mais a velha criatura, nós não temos mais um coração de pedra, nós não temos mais aquela velha natureza, nós recebemos uma nova natureza. Meu irmão, nós não somos mais criaturas, ele está nos lembrando nessa manhã, nós somos agora filhos. Deus estabeleceu a partir de Jesus um novo tempo para a humanidade. Ele não marcou só o calendário, ele marcou a humanidade com mudança, né? Até o Velho Testamento, tudo o que aconteceu apontava para Cristo, era a sombra daquilo que aconteceu, e chegou o tempo, agora nós estamos vivendo o tempo prometido, a gente precisa viver com intensidade essa nova realidade. Então, foi tudo prometido lá no Velho Testamento, né? Tinha um monte de promessa. Meu irmão, eu preciso te dar uma boa notícia. Se cumpriu as promessas em Jesus. E nós precisamos viver essa nova realidade. Não temos mais um coração de pedra, não somos mais criatura, nós temos um coração de carne, sensível ao Espírito Santo, sensível ao mover de Deus, sensível à palavra, sensível ao mover daquilo que Ele está fazendo, e nós temos aí uma arma que Deus gerou em nós, quando nós aceitamos a Jesus, que é a nossa fé. Então hoje, o cristão, ele não vive mais, dona Nilva, por aquilo que ele vê, ele passou a viver por aquilo que ele crê, pela fé. Então Deus está nos lembrando e nos levando de volta, meu irmão, para de viver por aquilo que você está vendo. Lembra, o novo convertido, a pessoa que nasceu de novo, a nova pessoa, ela não vive mais pelo que ela vê, ela vive pela fé, a fé no Filho de Deus. E nós entendemos que nós temos um plano maior de Deus, e a gente passa agora a não deixar que essas coisas seculares que acontecem na vida de todas as pessoas, tenham o controle. Então, eu não estou prometendo para vocês que não vão acontecer coisas, mas o que tem que ter o controle da nossa vida é a nossa fé em Jesus. Então, a nossa fé em Jesus, que vai nos ajudar a vencer todas essas adversidades, todas essas coisas que acontecem ao nosso redor.
Então, ele está nos posicionando, nos colocando bem consciente de quem nós somos. Nós somos da família de Deus, novas criaturas. Tudo bem até aí ou não? Está dando para acompanhar? Toda essa introdução é legal, que daí na hora que você for ler Hebreus 3, que eu espero que você faça isso hoje nessa tarde, é super rapidinho, são só 19 versículos, né? Você vai ver que legal você entender ali que ele está apresentando Jesus realmente agora de uma forma diferente, não mais como Deus, e sim como o homem perfeito, né? Vamos lá. A carta de Hebreus, eu vou sempre bater nessa tecla aqui, ó. Vou deixar em todas as introduções das aulas. A carta de Hebreus, pode passar, Mike, o próximo. É fundamental para compreendermos a pessoa e a obra de Cristo. Então, esse nosso estudo aqui, que nós estamos tendo nesses 21 domingos que nós vamos ter, é para que a gente possa entender, ele está sendo fundamental para que a gente possa compreender a pessoa de Cristo e a sua obra, tá? Então, que nem hoje nós vamos tomar a ceia, nós vamos tomar a ceia conhecendo um pouco melhor essa obra, entendendo melhor essa obra, né? Então, a revelação de Deus, a gente lendo Hebreus dessa forma que nós estamos lendo, vai nos ajudar a ter uma clareza maior, né? E a gente nunca vai terminar de aprender, viu? Também quero te frustrar nisso daí. Ninguém se forma na vida cristã, né? A vida cristã a gente está sempre aprendendo, Deus sempre renovando a palavra dele, nos ajudando, nos ensinando, é sempre aprendizado, então não tem como você estacionar. Próximo, Mike. Então, vou também sempre bater nessa tecla, para você não perder de vista. Nós não abolimos o Velho Testamento, mas o Velho Testamento, ele aponta, ele era a sombra daquilo que Jesus ia fazer. Então, Jesus, o Filho de Deus, ele é superior, não deixa ninguém te convencer do contrário. Ele é superior a todos os rituais da antiga aliança, não precisa fazer mais nenhum ritual, porque já foi cumprido todos os rituais da antiga aliança em Jesus Cristo. As festas, os sacrifícios do Antigo Testamento eram apenas sombras da realidade encontrada em Cristo. Então, hoje nós temos uma nova realidade na qual nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Tudo bem até aí ou não? A gente precisa manter isso muito claro. Aqui nós estamos trabalhando nesses últimos dias, e principalmente aqui, a supremacia de Cristo. O que é supremacia, né? É assim que fala, gente? Supremacia. Eu sou bom em inglês, viu? Mas em português, aliás, nem em inglês, né? Mas a supremacia de Cristo. O que é supremacia de Cristo? É um conceito teológico que se refere à posição exaltada e soberana de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Então, aqui, Hebreus, ele trata isso daí, ele quer dar a supremacia de Jesus. Ele é exaltado, colocado numa posição soberana sobre todas as coisas, e a ideia de que Cristo é o Senhor. Sabe quando a gente fala, né, Jesus Cristo é Senhor? É isso aqui, essa carta que ela trabalha isso, Mauro, para que você tenha solidificado essa verdade. Jesus Cristo é o Senhor e o governante supremo de todo o universo, tanto no céu como na terra. Amém ou não? É isso que está trabalhando, que nós estamos trabalhando na nossa ideia, aqui no nosso entendimento. No próximo a gente vai ver que nós aprendemos então no capítulo 1, Jesus como o Criador de todas as coisas. No capítulo 2, Jesus maior que os anjos. E no capítulo 3, Jesus homem, superior a Moisés. Aí então, isso daí tudo vai estar no Hebreus 3, 1, 19. Mike, pode mais um? Então a gente vai ver que no capítulo 3, que eu vou pedir para você ler na sua casa, nós vamos tratar Jesus como superior aos homens. Tudo bem ou não? É o próximo, viu, Mike? Hebreus 3, 1, 19. Isso aí. Eu vou só começar a ler aqui. Você abriu aí ou não? Está aberto? Então, vamos lá. Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Esses são os temas que vão ser trabalhados no capítulo 3. Por isso, santos irmãos, volta aqui, então ele pega o gancho, lembra que ele terminou o capítulo 2 falando de irmãos? Agora ele começa o capítulo 3 falando, família, agora eu estou falando com a família, sabe igual quando a pastora chega aqui e fala, a família manancial, não dá uma sensação de inclusão? É isso que Hebreus está fazendo aqui, querendo incluir todos os ouvintes da carta de Hebreus, todos os leitores da carta de Hebreus, incluir eles, fazendo eles participantes daquilo lá. Então, a família, por isso, Santa Família, que participais da vocação celestial,
considerai atentamente, agora aqui isso daqui é lindo, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Sabe quantas vezes Jesus foi chamado de apóstolo no Novo Testamento? Só essa vez. É a única vez que Jesus recebe o título de apóstolo. Olha que coisa linda, né? Próximo, Mike. Então, aqui ele começa a apresentar, então, Jesus, homem. Né? Então, apóstolo, o enviado, ele é um homem, não é isso? O apóstolo Paulo. Então, ele vai começar a falar assim, olha, até agora eu estava falando de Jesus, Deus, agora nós vamos começar a falar da missão dele como homem. Por que como homem? Se você pegar ali ver todo o Velho Testamento, Deus fala assim, olha, não havia um homem justo sequer, não é isso ou não? E para cumprir o resgate, tinha que ser homem. O animal ele cobria, mas ele não resolvia. O cordeirinho lá que sacrificavam para a nossa justificação lá, ele não resolvia o problema, tinha que fazer continuamente, porque o animal ele não resolvia o problema. Para resolver o problema era homem. E nós tivemos homens abençoados, não é? Isaías foi abençoado, foi, mas ele não teve o poder de resolver, né? Se a gente falar sobre Joel, o profeta Joel, também foi um homem abençoado, ele resolveu? Não. Esdras, olha que homem, né? Resolveu? Não resolveu. Isaías, Moisés também foi um homem, olha, se eu falar para vocês que Moisés foi o homem que falava cara a cara com Deus, né? Ele ali, pelo amor de Deus, foi o que chegou mais perto, mas ele resolveu? Ele nem sacerdote foi. Quem era sacerdote era o irmão dele, né? Então assim, tinha que ser homem o que resolvesse, não tinha, pastora Miriam. Então, onde aí vem dar continuidade ao plano inicial de Deus, então, que Jesus é plano de Deus desde sempre, né? Então, ele vem e ele teria que nascer de mulher, teria que nascer, então aqui ele começa a falar com os leitores de Hebreus, apresentando Jesus, o apóstolo, por isso que ele usa esse termo, porque ele está querendo falar, agora eu vou começar a falar da humanidade desse Deus, que se fez homem, né? Então, é uma introdução. Esse rapaz era muito inteligente, eu queria descobrir, no céu eu vou perguntar para a pastora, quem que escreveu esse livro de Hebreus, né? Porque o cara é bom nas palavras, ele foi assim muito sábio, né, na colocação, Vanessa. Ele precisava agora começar a apresentar para aquele povo que estava acostumado com todos aqueles rituais. O judaísmo é uma coisa como que é? Encucada na vida do judeu, é difícil de quebrar aquilo lá, é muito difícil. Porque, não sei se vocês sabem, as crianças aprendem a ler na Torá, né? Elas são estudiosas de decorar o Torá inteiro, de saber decorar aquela lá. Então, aquilo que é inculcado na criança, e é difícil mesmo. Você sabe assim, só para fazer um adentro, uma vez aquilo que a gente inculca nas crianças é uma responsabilidade muito grande, viu? A gente responde para o resto da vida aquilo que está inculcado, pelo menos até os 6 anos. Eu tinha uma amiga minha que ela era de uma denominação bem rígida aqui em Bauru, mas ela não conseguia seguir aqueles rituais todos daquela denominação. Ela, de madrugada, ela pulava a janela, ia para a noitada, ela aprontou tudo, né? Mas aí ela contou isso tudo para nós, e aí ela estava bem no mundão, e ela falou, eu queria estar voltando para Jesus. Nós começamos a falar de Jesus para ela, começamos a orar com ela, né, assim trazendo, ela falou, olha, Jesus é tudo, não dá para viver sem Jesus, você foi criada com Jesus, você precisa voltar para Ele. E ela começou a se conscientizar, pastora Bíblia, você que lindo. E ela começou a falar, olha, não é verdade, eu quero voltar mesmo para Deus. E nós, então, fizemos vamos lá conhecer a nossa igreja, né, ou procura uma igreja. Ela falou, então, mas se eu for voltar a andar com Jesus, eu vou voltar lá na igreja que eu fui criada. Ela não conseguiu romper, porque aquilo tudo estava inculcado. Ela falou, parece que se eu for para uma outra igreja, eu estou de uma igreja do mundo. Eu não estou na igreja dos meus irmãos. Lá eles consideram as outras igrejas como primos, eles não consideram como irmãos. E ela não conseguiu. Ela voltou lá, então você entende o que é uma coisa que é inculcada? Agora você imagina nos judeus, que é muito mais rígido ainda, todos esses ensinamentos, então tudo isso que o escritor de Hebreus está fazendo, era difícil mesmo, Reiser. É difícil o judeu abrir mão de tudo aquilo, é só uma obra do Espírito Santo, Maristela. Por isso que Jesus deixou muito claro, essa obra é do Espírito Santo, é Ele que vai convencer vocês.
né? Então, quando você vê um judeu convertido, você tem a certeza, foi obra do Espírito Santo, porque não tem, só para quebrar toda aquela tradição, aquele ritual, só pelo Espírito Santo. Então, aqui ele precisava introduzir, então ele pega e começa a falar, olha, o apóstolo Jesus. Aí era algo mais familiar a respeito de homem, né? Então, o escritor começa a introduzir. Então, vamos lá. No capítulo 3, nós vamos trabalhar 3 coisas aqui. A superioridade de Cristo sobre Moisés. Por que sobre Moisés? Quem foi o maior legislador do povo judeu? Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés escreveu Salmos. Moisés, ele foi aquele que deu os 10 mandamentos. Moisés é aquele que subia, ele era o mediador. Né? Ele ia lá no povo, o povo falava com ele, olha, eu preciso disso, disso daqui. Aí ele ia lá e falava com Deus, ele era o mediador. Então, assim, para os judeus, a maior referência de autoridade é Moisés. E agora, você imagina, agora esse escritor aqui vai falar assim, ó, Jesus é maior que, nossa, né? Porque eles tinham como referência Moisés como o demoste. Mas então ele estava falando agora da humanidade de Jesus, então ele falou, olha, sabe por que o Jesus homem é superior a Moisés? E aí na carta, nesse capítulo 3, ele vai descrever. Isso que interessante que é. Aí ele vai dar os pontos, o porquê que Jesus, como homem, foi superior a Moisés. Então, em nenhum momento o escritor está querendo diminuir a obra de Moisés. De fato, fora Jesus, o maior mediador que teve foi Moisés. Isso é fato, é só você ler a Bíblia de ponta a ponta, não teve outro mediador como Moisés, né? Moisés, a história de Moisés é muito parecida com a história de Jesus, né? Moisés, ele também renunciou a ser chamado o filho da filha de Faraó, não é isso? E Jesus também renunciou toda a sua glória lá no céu, não é verdade? Você vê como a história é parecida? Jesus renunciou para vir trazer salvação para nós, ele renunciou, abriu mão de toda a glória do céu, não foi isso? Moisés, aqui na terra, ele também abriu mão de toda a glória de ser neto de Faraó, lá do palácio de Faraó, não sei se era palácio que ele morava, se ele morava na pirâmide, lá onde o Faraó morava, né? Ele abriu mão de tudo aquilo lá, né? Então, assim, são histórias parecidas. O nascimento de Faraó, ele foi levado para o Egito para ser salvo. Né, esse lá foi escondido, também teve uma perseguição para matar os nenéns, os primogênitos. Jesus, quando veio, também teve uma perseguição para matar as criancinhas, não teve? Você vê como, então ele começa a comparar, Moisés, meu irmão, o judeu, meu irmão, olha como a obra de Jesus é maravilhosa. Então ele começa a mostrar, Moisés era a sombra daquilo que Jesus faria. São histórias muito parecidas, os dois passaram 40 dias no deserto, né? Moisés 40 anos, Jesus 40 dias lá sendo tentado, né? E Moisés foi tentado, né, naquele deserto, a largar tudo. Eu, se fosse Moisés, tinha mandado todo mundo, volta para casa, volta tudo para o Egito, né? Né? Então, assim, ele também foi aprovado ali no deserto, né? Provado no deserto. Então, são histórias muito singulares, mas mesmo Moisés fazendo tudo isso, ele não fez a obra de finalizar, está consumado, né? Outra coisa interessante entre Moisés e Jesus, Moisés, ele tinha a missão de levar o povo a herdar a terra prometida, a Canaã terrena, não é isso? Esse era o papel dele, tirar lá do Egito, da escravidão, levar o povo e colocar o povo onde? Na Canaã terrena. Jesus, qual era a missão de Jesus? Tirar o povo do Egito espiritual, da escravidão de Satanás, e levar o povo para a Canaã celestial. Você entende como é assim? É um paralelo mesmo, é lindo da gente ver isso. E era muito importante o escritor de Hebreus apontar para isso, para que eles entendessem a superioridade de Cristo sobre todas as coisas. Né? Então, assim, é muito importante esse capítulo 3, assim, ele é fundamental para que o povo judeu entendesse que foi cumprido em Jesus
tudo aquilo que era sombra, tudo aquilo que apontava, tudo aquilo que era promessa. Jesus fez e fez obra completa. Então ali nós temos em Hebreus 3, uma comparação entre Moisés e Jesus, como eu estou fazendo aqui agora. Eles tinham missões parecidas, tiveram um nascimento parecido, abriram mão de coisas parecidas, então eles eram muito parecidos. Né? E Moisés também falava com Deus, né? E Jesus também falava com Deus, né? A Bíblia fala que todas as manhãs ele buscava o Pai para saber o que era para ser feito, não é isso? Então ele também não ficava fazendo a vontade dele, Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Moisés também abriu mão da sua vontade, tudo que ele fazia era a vontade de Deus. Então são personagens da Bíblia muito parecidos, mas que têm uma diferença. Não porque Jesus era Deus, agora está apresentando Jesus como homem, né? Esse Deus que se sujeitou a passar tudo que um homem passa. Então ele não enfrentou a cruz na força divina, ele enfrentou a cruz na força humana, né? Aquele sangue foi sangue de verdade, que ele derramou lá. Toda aquela humilhação foi humilhação na pessoa humana. Né? Então, assim, ele tinha ali todos os sentidos de um ser humano. Então, o sofrimento foi de humano. E era isso que o escritor de Hebreus queria apresentar. Então, agora eu estou apresentando para vocês Jesus, o Filho do Homem. Né? O Jesus na sua natureza humana. E ele fez como Moisés, só que ele concluiu. Então, agora nós vamos ver ali, Jesus, primeira coisa. Temos aí hoje nós temos a clareza, né, de estar relatado para nós, mas você imagina, para aquele tempo, a pessoa não tinha essa clareza de antiga aliança e nova aliança. Hoje nós temos a Bíblia catalogada desse jeito, né, com os livros todos aqui escritinhos para nós, mas naquele tempo não tinha tudo isso assim dessa forma. Então era difícil deles entender antiga aliança, nova aliança, porque para eles só existia uma aliança, a aliança proposta por Moisés. Mas o escritor de Hebreus estava ali sendo desafiado que eles entendessem que era uma nova aliança agora, uma nova aliança prometida lá em Jeremias, né? Eis que farei uma nova aliança, e eu colocarei as minhas palavras, não mais em papel, mas sim no coração. Né? Então existia uma promessa de uma nova aliança, e o escritor de Hebreus não estava ali enfatizando que foi agora cumprido o momento de uma nova aliança. Aquela aliança de Moisés trouxe o povo até Jesus. E aí Jesus vem, jogou no peito e fez o gol. Marcou, resolveu a parada e fez ali uma proposta de uma nova aliança que nós vamos celebrar aqui hoje. Uma nova aliança agora selada pelo sangue de animais? Não. Na velha aliança era selada pelo sangue de animais. Nessa nova aliança foi selada pelo seu próprio sangue. Você entende as duas, a proposta ali? Então, o escritor de Hebreus agora vai apresentar aquele povo e está apresentando para mim e para vocês. Existia de fato uma aliança, que era a sombra do que aconteceria em Jesus. Jesus veio, cumpriu toda aquela aliança e deu um novo tempo. Como eu falei, a partir de Jesus é um novo tempo, não só no calendário, mas na vida da humanidade. Né? É um tempo da nova aliança, que não foi selada mais com sangue de animal, mas que foi selada com o seu próprio sangue. Tudo bem até aí ou não? Vamos ver ali algumas características. Agora eu tenho que pôr meus olhos. Só para você entender. Moisés, ele foi um administrador. Jesus, ele foi edificador. Moisés, ele era servo. Jesus é filho. Moisés tinha uma missão terrena. Levar o povo numa terra terrena mesmo, né? Mas já Jesus tinha uma missão celestial. Nos levar a Canaã celestial. Moisés tinha uma mensagem transitória. Jesus tem uma mensagem eterna. Moisés falava com Deus face a face. Jesus fala com Deus na Trindade. Moisés, mediador da antiga aliança. Jesus, mediador da nova aliança. Moisés levou o povo a Canaã terrestre. Jesus leva os remidos a Canaã celestial. Moisés nunca foi sacerdote. Jesus, sumo sacerdote dos bens futuros. Moisés dependia do sacerdócio arônico. Jesus, independente do sacerdócio alheio. Moisés morreu e foi sepultado. A gente só não sabe onde,
né? Deus escondeu o corpo de Moisés para que ninguém ficasse idolatrando ele ali, senão ia fazer um memorial, né? Ia fazer um memorial. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui na casa do Elvis Presley. Oh, que chique, hein? O túmulo dele está enterrado no quintal dele. Meu Deus do céu, Deus me livre. Então lá é um memorial, é uma via sacra, que vai de gente lá visitar o túmulo. Imagina se Elvis Presley, imagina Moisés naquele tempo. O povo ia fazer uma idolatria só. Porque, uma coisa assim, um adentro aqui. Meu irmão, não fique desatento nisso. O ser humano tem uma tendência à idolatria. Não é porque você está aqui que é crente, que foi nascido de novo aí. A nossa velha criatura tem uma tendência a idolatrar pessoas, situações. A gente precisa resistir isso daí. Então, Deus, sabedor de como era o ser humano, ele escondeu o corpo de Moisés. Mas Moisés morreu e foi sepultado pelo Senhor, a Bíblia diz. E ele nunca revelou onde foi sepultado. Já Jesus morreu, sim, mas Jesus ressuscitou. Amém, meu irmão? Aleluia. Então, tudo isso daqui está falando, olha, Moisés foi maravilhoso. Ele trouxe mesmo lá com todo empenho, ele foi um homem obediente, porque não foi fácil obedecer. Eu olho a história de Moisés, era um povo rebelde, era um povo de dura cerviz, que é muito parecido com hoje, mas hoje eu estou no meio, então eu não sinto tanto, né? A gente lendo a história dos outros é mais fácil da gente ver, né? Hoje a gente acha que a gente também não tem dura cerviz, a gente se acha o máximo, né? Mas se a gente não vigiar, a gente também tem uma dura cerviz, a gente também é uma encrenca, né? Então, assim, Moisés lidou com um povo, você imagina que o povo reclamava, né? Tirou lá, abriu o mar vermelho, reclamava, tirou água, reclamava, vinha comida do céu, reclamava, fazia churrasco, reclamava. É um povo reclamão, que nunca dava bom. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Oh, meu pai, né? Então, mas Moisés permaneceu ali, ó, firmado no propósito que ele foi chamado. Então, eu admiro a obediência de Moisés, né? A sua própria irmã e o seu irmão lá queriam derrubar ele, ficaram leprosos, não é isso que a Bíblia fala? Então, não foi ninguém longe, foi a própria irmã dele. Então, é difícil isso, né? Então, olha, mas ele ficou firme. Então, a obediência de Moisés foi linda, mas ele não era sacerdote e ele não conseguiu executar de vez aquilo que era a nossa remissão. Já Jesus, também admiro a obediência de Jesus. A Bíblia fala, olha a humanidade de Jesus, fala, pastor Cristiano, que Jesus exerceu a obediência através do sofrimento. Não pensa que foi fácil para Jesus, Jesus também tinha vontade. Ele estava como homem, ele tinha todos os sentidos que eu e você temos. Quando eu passo lá em frente da sorveteria da Val, me dá uma vontade de descer do carro, a sorte que não tem estacionamento ali na porta, né? Jesus passava na frente da sorveteria da Val, queria um sorvete, ele tinha vontades, é isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Ele tinha os sentidos. Jesus sentia frio, sentia tristeza, alegria, ele era um homem normal igual eu e você, e ele abriu mão, de tudo isso, para obedecer o Pai. Então, por isso que Jesus, quando nós cantamos aqui, achei providencial a Marina dar a ideia de cantar esse hino, porque assim, dá-me, Jesus, um coração igual ao teu. O que nós precisamos desejar aqui mesmo, nessa manhã, é um coração igual a Jesus teve. Um coração humilde, um coração disposto a aprender, um coração, porque ele aprendeu pelo sofrimento, a Bíblia fala. Então, ele pegou todos os limões que a vida apresentou para ele, ele fez uma limonada. Todas as adversidades que a vida apresentou para Jesus, ele transformou em aprendizado. Então, nós precisamos ter um coração como o coração de Jesus, um coração obediente e ensinável. É muito difícil quando você vai ensinar alguém e a pessoa sabe tudo. Você já tiveram essa experiência ou não? Você vai falar para a pessoa, fala, não, eu sei, já fiz. Você vai, não, então, sabe, não, eu já sei, não precisa me falar, não. Não, mas eu não faço assim, não, eu faço de outro jeito, é melhor. Meu Deus, como é duro, né? Os humildes, né? Já falei para vocês, um dia elogiaram uma moça que trabalhava comigo, falou, nossa, você é boa vendedora? Ela falou, eu sou. Sou boa. Aí depois que o homem foi embora, o cliente, eu falei, Fia, quando alguém te elogiar, fala, obrigado. Não, ela falou, mas eu sou. Eu falei, não, tudo bem que você é, mas agradece. É duro, o ser humano é uma encrenca, meu irmão. Ah lá, por favor, pastor, quem tiver, por favor, colabora com a aula aí, tá? Números 12, 3. 12, Hebreus 12, 3? Não, é Números. Números 12, 3, vamos lá.
E diz assim: ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens da sua época. Olha isso, esse foi Moisés. Ele era humilde, ele foi paciente, né, mesmo quando Miriam fez o que fez com ele, né? E Arão concordou. Exatamente. Mas ele foi um dos mais humildes dos homens da sua época. Aleluia. Esse é Moisés, você entende? Então, ele era a maior referência que os judeus tinham. E agora vem o escritor de Hebreus e fala, olha, ele foi o cara, mas Jesus é maior que ele. Né? E mostra aqui nas evidências, e fica muito claro, que de fato, Jesus é superior a Moisés. Moisés era o que eles conheciam de melhor, mas Deus tinha o melhor dos melhores para apresentar para ele, né? Então, talvez você conheça com muita coisa boa, tem muito, né? Mas Deus tem para nos apresentar o the most, o top, né? Jesus Cristo, a maior referência que a humanidade já teve, o homem perfeito, o modelo perfeito, a nossa inspiração, o nosso alvo, o nosso objetivo. Eu quero ser igual a Jesus, quero estimular você a ser igual a Jesus, mesmo sabendo que eu não vou conseguir, mas eu vou me esforçar para imitá-lo. Porque eu sei que eu não vou conseguir, que eu reconheço a minha limitação, mas eu quero me esforçar para fazer como Jesus fez. Eu quero obedecer como Jesus obedeceu. Eu quero ser um irmão como Jesus foi. Eu quero ser um amigo como Jesus é. Ele é o meu modelo. Ele é o modelo da igreja. Então, se você quer pegar um modelo de pessoa, Jesus, o homem perfeito para você imitar. Amém, meu irmão? Isso é lindo demais, né? Continuando. O capítulo 3, já estou terminando, viu, irmãos? Serve de ponte entre a supremacia de Cristo e seu papel como sumo sacerdote. O sacerdote precisaria ser quem? Um homem. Não dava para Deus vir fazer. Tinha que ser Deus encarnado, na forma de homem. Então, esse capítulo 3 está fazendo uma ponte para que aí, a partir do capítulo 4, o povo pudesse entender tudo que Jesus fez. Então, sem entender essa primeira parte aqui do capítulo 3, as outras coisas não iam fazer sentido. Então, o escritor foi, dentro da sabedoria que Deus deu para ele fez essa ponte. O capítulo 1 e 2 revela, né, a supremacia de Cristo, e agora o capítulo 3 faz essa ponte, para que eles pudessem entender Jesus como o sumo sacerdote, o homem, que executou o plano de Deus e foi muito bem sucedido e concluiu a obra redentora. Tudo bem até aí ou não? Vamos lá. Jesus Cristo é chamado de apóstolo e sumo sacerdote, destacando a sua missão divina e trabalho mediador. O título indica que Jesus foi enviado por Deus para revelar o Pai. Então, o apóstolo, a principal papel do apóstolo é ser enviado, ele é missionário. O apóstolo ele vai fazer missões, a missão dele é revelar o Pai. Por isso que o escritor de Hebreus se refere a Jesus como apóstolo, aquele que foi enviado, né? E é bem claro isso lá em João 3, né? Que Deus ele enviou. Deus enviou seu Filho amado. Tem lugar lá para mim? Estou doido para entrar nesse ministério de louvor, viu? Mas no céu eu vou cantar, vocês vão ver só. Vocês me aguardem. Na hora que você chegar lá no céu, ver um gordinho no canto do coral, sou eu. Sorrindo lá, né? Está numa alegria só. Duplo papel em favor dos crentes. Então, aqui no capítulo 3, nós vamos ver dois papéis muito importantes de Jesus na vida dos crentes, daqueles que creem no seu sacrifício. Como apóstolo, Jesus é o enviado, aquele que traz a mensagem de Deus à humanidade. Então, esse é o primeiro papel que a gente vai encontrar aqui de Jesus. O segundo papel, como sumo sacerdote. Jesus é mediador que intercede em favor da humanidade diante de Deus. Então, quando a Bíblia fala, nós temos um só mediador entre o homem e Deus, é Jesus. Né? Então, ele é o único que intercede por nós junto ao Pai, o único intermediário. Então, quando você precisar falar com o Pai, não precisa procurar um pastor, você mesmo pode ajoelhar, porque Jesus é o seu mediador.
Você ora, ajoelha e ora em nome de Jesus, você vai estar alcançando lá o caminho. Está falando, Senhor, eu sei que o Senhor derramou do teu sangue, e o teu sangue, fez um caminho que me leva até o Pai. Na hora que você chega lá, fala, Pai, eu estou aqui em nome de Jesus. O Pai fala, entra, vou te receber. Chega, você já foi em algum lugar recomendado por alguém? Toda vez que eu ligo para o rapaz lá do Jornal da Cidade, o pastor Lelo está igual Ezequiel, que dá fruto ainda mesmo depois de morto, né? Eu ligo para o homem do jornal, do João Jabur, e falo, eu sou o Jefferson, lá da igreja do pastor Lelo. Ele falou, ô Jefferson, não fala o que você precisa, ele manda na hora, um repórter ligar lá, eu mando as fotos do evento e ele põe lá, né? Então, quando você fala em nome de alguém, as portas se abrem, né? Ainda mais quando é alguém conhecido. Então, você imagina você chegar diante do Pai, você chegar lá e falar assim, Senhor, eu estou aqui em nome de Jesus. Entra. A porta se abre, Ranger. Nós vamos tomar posse dessa verdade, é a nossa realidade. Eu quero viver essa realidade em Cristo Jesus. Fala, eu quero viver essa realidade do nome de Jesus na minha vida, diante do Pai. Meu irmão, Jesus abriu um novo e vivo caminho, esse caminho é poderoso. Vamos ter mais ousadia para chegar lá diante de Deus, a Bíblia nos incentiva a isso. Nós precisamos ser ousados. Jesus abriu o caminho, vocês não estão usando. Eu construí uma casa uma vez lá, eu pus uma piscina e ninguém usava aquela piscina. Eu falei, gente, vou tapar essa piscina. Eu fiz para vocês usarem. Jesus fala, eu morri lá na cruz, derramei meu sangue, fiz um novo caminho para vocês usarem. É para vocês irem até o Pai. Vai lá com fé, usa o meu nome, pode falar lá, olha, fala lá, Pai, foi Jesus que me mandou, Jesus falou para eu e você fazermos isso, vamos utilizar isso daí com fé, e nós vamos alcançar a resposta em Deus, amém, meu irmão? Próximo, enquanto Moisés foi fiel, como servo na casa de Deus, aqui eu vou fazer só um adentro, tá? Lembra aqui, a observação, a casa de Deus, o escritor começa a falar de casa é uma coisa de gente humana. Só para vocês entenderem como ele está querendo apresentar Jesus como homem agora, sabe? Então ele está falando assim com um linguajar, trazendo Jesus para a humanidade. Tá? Enquanto Moisés foi fiel como servo na casa de Deus, Jesus é fiel como filho sobre a casa de Deus. O filho tem status maior do que um servo. Então ele está falando, numa casa, lá, nós temos o mordomo lá, o mordomo resolve um monte de coisa, né? Que o Moisés era um mordomo aqui de Deus. Mas quem tem mais autoridade? O filho do dono da casa ou o mordomo da casa? É o filho do dono da casa. Você entende? É isso que ele está querendo falar. Olha, esse daqui é superior a Moisés. Jesus, como filho, é o herdeiro e tem autoridade sobre a casa. Enquanto Moisés, como servo, foi fiel dentro da casa, mas não tinha a mesma autoridade que o filho como herdeiro tem. O trabalho de Moisés apontava para Cristo. Não perca isso de vista, foi maravilhoso, mas apontava para Cristo. Ele foi tremendo, foi o homem mais, de coração mais puro, mais obediente, mas ele apontava para Cristo. E isso aqui também me faz, assim, a gente também chamar para nós isso daí. Meu irmão, tudo que você faz aqui aponta para Cristo. Você só faz porque Cristo habita em você. Você só prega porque Cristo habita em você. Você só canta porque Cristo habita em você. Você só ensina porque Cristo habita em você. Hoje pela manhã eu falei para Deus, se eu for lá dar aula sem o Senhor, a aula vai ser cansativa, vai ser ruim. Mas se eu for dar aula lá com o Senhor, a aula vai ser uma bênção. Né? Assim como Moisés. E Moisés tinha essa humildade. Ele sabia que, embora ele fizesse coisas grandes, ele não era o cara. Assim como João Batista, quando passou por essa, ele sabia que ele fazia coisas grandes, mas ele falava, mas tem um maior que eu. Né? E nós podemos até fazer coisas, mas eu sei que Jesus é maior do que tudo. Amém, aleluia. Não estamos diminuindo o papel de Moisés de forma alguma, e sim, elevando Jesus ao seu lugar de direito, de honra e autoridade. As pessoas têm uma mania de distorcer o que a gente fala, né? Já distorceram o que você falou ou não? Oh, meu pai, como as pessoas, a gente tem que tomar um cuidado com as palavras, né? Meu Jesus amado. Uma vez eu estava falando para casais, e eu falei assim, olha gente, eu na verdade tenho muita dificuldade de perdoar pessoas próximas, porque eu espero mais dela. Então quando elas falam comigo é mais difícil. Agora uma pessoa mais distante eu perdoo brincando.
Agora, quando é alguém mais perto, é mais difícil, porque eu tinha grandes expectativas com ela. Quando ela me frustra, para eu liberar o perdão é mais difícil. Terminou a palestra, veio uma irmãzinha com o noivo dela, falou, nossa, eu sou igualzinho você. Falei, verdade, eu libero o perdão tão fácil, sou uma pessoa tão perdoadora. Falei, mas não foi isso que eu falei. Ah, não foi. Não, eu entendi o que você falou, eu também perdoo, assim, com uma facilidade. Falei, eu falei o contrário. Eu falei que eu tinha dificuldade. As pessoas ouvem o que elas querem. É um perigo. Não é? As pessoas ouvem o que elas querem. Meu Deus, então assim, a gente tem que tomar cuidado para não distorcer. Em nenhum momento, o escritor de Hebreus está minimizando o que Moisés fez. Em nenhum momento ele está desprezando ou fazendo Moisés, falando que Moisés, o que ele fez não foi bom. De forma alguma, o que ele está fazendo aqui é elevar Jesus para o seu lugar de autoridade. Então, não tenha medo de falar isso. Você sabe que, quando eu me converti, aí eu aprendi da Trindade com muita clareza, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí eu tinha um medo de falar com um, depois o outro se sentir menos, sabe? Então, eu ficava, ai meu Pai, ai meu Filho, ai meu Espírito Santo, né? Eu tinha uma preocupação com isso, né? Até que eu entendi que quando você honra um, você honra os três, que eles não têm esse problema, né? Graças a Deus, a unidade deles é perfeita. Eles são resolvidos nisso. Na hora que eu falo, Jesus, eu te adoro, né? O pai fala, ô glória, ele se sente adorado também. Meu tinha essa preocupação, eu falava, Jesus, eu te adoro, pai, eu também te adoro, Espírito Santo, eu também te adoro. Então eu ficava falando para os três. E até hoje, quando eu falo bom dia de manhã lá em casa, eu falo para os três para saber que os três estão ali na minha sala. Então eu falo, bom dia, Jesus, bom dia, Deus Pai, bom dia, Espírito Santo. E para não dar briga, cada dia eu ponho um primeiro. É a unidade perfeita, né? Então, assim, Jesus, ele tem o lugar dele de honra. É isso que o escritor está fazendo. Ele põe lá Moisés como um cara muito abençoado. Ele não menospreza de forma alguma a obra maravilhosa que Moisés foi o cara mesmo. Ele levou com braço firme, firmeza, né, em Deus, todo esse povo todo o tempo, mesmo sofrendo tudo que ele sofreu. Mas Jesus é maior que ele, e ponto. Próximo. Como resultado da fidelidade de Jesus, Deus Pai pôde estabelecer sua casa. Então, agora aqui eu quero falar outra coisa. Então, aqui o escritor de Hebreus também está falando da nossa nova realidade. Quem mora na sua casa? A sua família. Então, aqui está falando casa como a família de Deus. Quando está se referindo aqui à casa, pastora Anida, essa palavra, o autor aqui, ele não está falando assim de casa, prédio, assim, mas ele está querendo dizer assim de lar, de família. Está entendendo? Então, a obediência de Jesus fez com que Deus Pai pudesse estabelecer, então, a sua família, a igreja, a sua casa, a igreja. Está entendendo como o que essa palavra casa tem um significado, por que o autor colocou essa palavra, né? Então, o próximo eu coloquei ali, ó, casa é igual a lar. Isso. E lar é igual a família. E a igreja é a família de Deus. É lindo a gente entender isso. E assim, essa inclusão que Deus Pai faz, Ele não quer que ninguém fique de fora. Por isso que todos são bem-vindos ao corpo de Cristo. A igreja ela é aberta para receber todas as pessoas, né? E aí aqui, o sangue de Jesus vai regenerando o que precisa ser regenerado, o Espírito Santo vai promovendo a transformação que precisa ser transformada, aqui, o agir de Deus aqui no meio do corpo da igreja, a pessoa vai sendo enxertada e ali cada dia mais parecida com Jesus, que é o nosso modelo. Você está entendendo? Então, a ideia de casa, no capítulo 3 de Hebreus, é a ideia de lar, família, tudo bem? Próximo. Hebreus 3:6, agora é comigo e com você, agora que vai começar a aula, tá? Desculpa aí, se você trouxe a quentinha, você abre daqui a pouco. Hebreus 3:6, vai abrir lá para nós, Hebreus 3:6, quem que pode ler grande aí para mim? Agora eu vou começar a precisar da participação dos irmãos. Hebreus, a Vanessa já abriu? Olha lá. A Vanessa ama ler. Hebreus 3:6. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. 3:6.
Esse também foi lindo que você leu. É verdade. Mas não era esse. Mas Cristo como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Tá. Vocês viram aí que tem uma preposição, aí tem um condicional para nós. Vamos ler agora devagar, esmiuçando esse versículo. Vamos lá, começa de novo, Marina. Cristo. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança... Breca aí. Qual que é a condicional aí? Se conservarmos. Vai. Qual que é o condicional? A confiança. Se conservarmos. Condição. Vai, continua aí. Se e a glória da esperança até o fim. Tem um condicional aí. Aqui que entra a minha parte e a sua parte. Aqui agora Deus vai trabalhar comigo e com você. Jesus fez tudo isso daí, nos enxertou, está falando, ó, a casa de Deus, o lar do lar, a nossa família, né? Mas, para você permanecer ali como família, você precisa guardar. Firme. Até quando? Até o mês que vem? Até o fim. A ousadia e a exultação da sua esperança. Tem um condicional aqui, e é aqui que está o perigo, que faz parte da nossa preocupação. O perigo da incredulidade e da desobediência. Meu irmão, os tempos são difíceis, e se tem uma coisa que é difícil, que quebra a nossa fé, são as resistências às adversidades, é ou não é verdade? Né? Às vezes, eu lembro quando meu filho era pequeno, eu tinha acabado de me converter, ele tinha febre, então eu estava lá cheio de fé, orava, Senhor, tira essa febre, o Senhor tirou da sogra do Pedro, pode tirar do Raul. Ia lá com o termômetro, ai meu Deus do céu, não baixou a febre. Orava de novo, baixou a febre, me dá Novalgina para ele que é melhor. É difícil. Né? Porque assim, a falta de resposta, a gente esperar, gera em nós, assim, falar, não vai acontecer. Mas aqui está falando para a gente tomar cuidado com a incredulidade. Adão e Eva, lá no jardim, Deus falou para eles, olha filhos, tudo, você pode mexer em tudo, mas não mexe nessas duas não, ok? Essa é a obediência que eu vou pedir de vocês, vocês podem mexer em tudo. E eles estão lá, mexendo para lá e para cá, fazendo, né, fazendo. Aí um dia a serpente vem e tenta. Fala, por que vocês não mexem naquela? Não, porque não pode mexer. Até aí estava puro, né? Aí jogou, mas por que não pode mexer? Porque se a gente mexer, a gente vai morrer. Não morre não. Será que não morre? Jogou a dúvida. Joga a dúvida. Né? Será? Aí começou a pensar. E olhar para ela já diferente, né? Aí começa por vir a incredulidade daquilo que Deus falou. Deus falou que morreria. Aí ela já começou a ficar o quê? Em dúvida a respeito do que Deus falou. Olha o perigo do negócio. É muito perigoso. Isso é uma linha muito, muito perigosa. Porque Deus falou e era o que Deus falou, era verdade. E até eles serem tentados a não acreditar, eles não tinham dúvida. Na hora que jogaram o negócio ali, será? Aí começou a crescer aquilo lá e começou a gerar o quê? Incredulidade no quê? Na palavra de Deus. Eles passaram a duvidar e não acreditar, ou pensar na possibilidade de não morrer. Não é verdade? Passaram a pensar nisso daí. Então, o perigo, aqui tem um condicional, que a gente precisa manter firme as nossas convicções até o fim. Saber que Deus, que Jesus é o sumo sacerdote, que a obra redentora dele foi concluída com maestria, que o sangue dele me justifica, que o meu nome está escrito no livro da vida, e que a palavra de Deus ela é a mesma, ontem, hoje, eternamente, ela não mudou. Esse lance de atualizar a Bíblia, esse lance de atualizar ensinos, meu irmão, isso não existe. A palavra de Deus, a Bíblia no final fala assim, olha, ai daquele que acrescentar ou tirar alguma coisa da palavra de Deus, isso não mudou. Nós precisamos permanecer na palavra até o fim. Nós vamos ser tentados, a mídia, as dificuldades, vem bombardeando a nossa cabeça, querendo quebrar
aquilo que nós temos construído como verdade, né? E a gente não pode pôr em dúvida o que é a palavra. Toda vez que essas verdades, verdades do mundo, se contradizerem à verdade bíblica, fique com a verdade bíblica. Entendeu ou não? Vão vir muitas verdades daqui para frente, mas não abrace essas verdades se elas não estiverem alinhadas com a palavra de Deus. Tem um condicional para a gente permanecer na família de Deus. Tem que ir até o fim, tem que conservar viva as verdades de Deus. O pastor José gostaria de falar. É rapidinho aqui dentro do versículo 6 mesmo, diz assim: e assim como, Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus, né? Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa não é um templo, não é uma igreja, não é um prédio, porque logo em seguida diz: e esta casa precisamente somos nós, né? Se retivermos com fé a perseverança e a coragem, né, da qual nos devemos gloriar. Aleluia. Então, Cristo, no entanto, é fiel. Ele foi fiel como filho. Como filho. Nos dando o modelo. E sobre esta casa. Essa casa aqui. Amém, meu irmão. Não é lindo isso? O diabo tem trabalhado na área da incredulidade. Sim. Como tem trabalhado. A gente conversa com pessoas. Mas esse negócio da volta de Jesus meu pai já falava sobre isso. E aí a pessoa começa a implantar isso e começa a duvidar, sabe? Por uma palavra que às vezes ouve, né? Então o diabo tem trabalhado nessa área da incredulidade, a gente tem que tomar cuidado. Tem lançado incredulidade no coração das pessoas. Muitas igrejas aí estão tropeçando, né? Agora a gente está vendo aí uma coisa horrível entre dois irmãos de igrejas gigantes, né? E isso daí gera o que no nosso coração? Dúvida. Será que vale a pena servir a Deus? Será que igreja é isso mesmo? Não é? Vai gerando incredulidade no nosso coração. Isso é uma estratégia satânica. Por isso que nós precisamos conservar, meu irmão, e daqui para o final dos tempos, a coisa vai piorar, a Bíblia fala isso. Então nós precisamos alimentar a nossa fé. Sem fé, ninguém verá a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a gente tem que ficar com a palavra, que é ela que vai manter a chama da nossa fé viva. Porque nós estamos sendo bombardeados por coisas que geram incredulidade no nosso coração. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, e ela já foi muito crente. E hoje ela vive uma vida mais distante, não acredita mais em igreja. E por conta de todos esses escândalos que vem vindo aí, que tem acontecido, que vocês têm acompanhado, que hoje a internet faz tudo público, né? E ela falou para mim: eu não acredito mais. Eu não acredito. E foi tão duro de ouvir aquela pessoa que já foi tão viva, né? Ela foi bombardeada na sua fé e o diabo foi bem sucedido nela. E hoje, aqui na hora que eu ajoelhei, eu coloquei essa pessoa em oração, falando: Jesus, reaviva a fé daquela pessoa. Se você vê alguém enfraquecido, não critica ela não. A gente não sabe o tamanho da estrutura dela, mas ora para que o Espírito Santo reavive a fé daquela pessoa. Porque é difícil mesmo a gente lidar com essas coisas, né? O negócio que virou, né, a religião evangélica é assustador, né? Então, mas eu não fixo meus olhos nisso. Eu fixo os meus olhos no homem perfeito, que é Jesus, para que a minha fé continue viva. Eu fixo meus olhos no Espírito Santo, porque é Ele que aviva a minha fé. É Ele que rega a minha fé com óleo. É nele. Eu medito na palavra do Senhor. Nós temos uma amiga que ela fica mandando um vídeo de um pastor que está bem desviado, né? Eu já falei para ela: nem me manda, porque eu não abro. Por quê? Se a fé vem pelo ouvir, para quebrar a fé também é pelo ouvir. Nem fica ouvindo besteira, gente. Essas mentiras de Satanás usando boca de pessoas denominadas pastores. Nem dê ouvido para essas coisas. Eu não ouço. Tem o outro, o Jairo, que foi usar ar-condicionado. Ele está lá no Nordeste. E ele está lá numa vibe diferente lá. Ele fica me mandando umas coisas. Falei: Jairo, me economiza e te economiza. Eu nem vou abrir coisa desse pastor.
Não, Jé, você precisa, não preciso. Eu creio na palavra e para mim isso basta. Entenderam? Eu nem deixo entrar, porque se a fé vem pelo ouvir, aí eu começo a ter fé nessas mentiras. E eu me desvio da verdade. Você entende como é importante a gente ficar firme? Desculpa, a gente precisa continuar. Aqui o próximo. Hebreus 3,6. Nós somos sua casa, se... Viu, pastor? Isso daí que fala que nós somos a casa, nós só vamos ser a casa de Deus se mantivermos firme nossa confiança e esperança na qual nos gloriamos. Então, é verdade, ele se constituiu, o filho, né, obediente sobre essa casa que somos nós. Mas para eu continuar sendo casa de, Jesus, de Deus, eu preciso me manter firme na confiança. A fidelidade não é mera, próximo, Mike, não é meramente uma qualidade passiva, mas um compromisso ativo e contínuo. Então, a fidelidade não é meramente uma qualidade passiva, não é uma coisa que você faz passivamente, mas é uma coisa que você faz ativamente, com atitudes e é continuamente, não é hoje. Não, terça-feira eu fui fiel, tá bom. Não, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, janeiro, fevereiro, março, abril, 2020, 21, 22, 23, 24, até que Jesus volte. Entendeu ou não? Então, a fidelidade é algo contínuo, tá? Exortação para o perigo da incredulidade. A incredulidade lá em Hebreus 3, 7, 6, diz que ela endurece o nosso coração. Endurecer o coração, como eu falei no começo da aula aqui, é levar você à velha criatura. Você não tem mais o seu coração endurecido. Vigia para você não ser levado lá na velha criatura. A velha criatura que tinha coração de pedra, eu não tenho coração de pedra. Não deixa a incredulidade entrar no seu coração. A incredulidade vai minando e vai fazer com que você peque. Incredulidade, ela gera desobediência, a desobediência gera pecado. Nesse capítulo 3 aqui nós vamos ver, e no Salmo 95 também, Deus tratando a incredulidade como pecado. A incredulidade é pecado. Tem versículos para ler. Gente, desculpa, mas nós já vamos terminar. Você vai ler o 1, né? Quem vai ler o 1? O meu é Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Aleluia. O 2, quem está com o 2? Versículo sobre não ter incredulidade. Vamos lutar contra isso, meu irmão. Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Olha só, com Deus tudo é pela fé que nós fazemos. 3, Renato. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia. 4, quem está com 4? Olha lá, Sandra Zanin. Salmo 78, 22. Porquanto não crerem em Deus, nem confiaram em sua salvação. Olha lá. Cadê o 5? João 20, 27. Depois disse a Tomé: põe aqui teu dedo e vê as minhas mãos. Chega as tuas mãos e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Olha lá, Jesus chamando, né? Não seja incrédulo, mas seja crente, creia com fé. Agora o próximo. Tiago 1,6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que é a dúvida é semelhante à onda do mar. O que é levado pelo vento é lançado de uma para outra parte. É isso. Não deixe a dúvida entrar no seu coração, meu irmão. Não deixe. Tem mais algum? Acabou, né? Aqui, a irmã Sandra. Mateus 17, 20. E Jesus lhes disse:
por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Aleluia. Alimente a sua fé. Quanto mais você tiver contato com a palavra, mais você ouvir a palavra, maior vai ser a sua fé. Hebreus 3, 12 e 13 enfatiza a urgência ao chamado à fidelidade. Deus, nessa manhã, está falando comigo e com você, aluno dessa escola dominical. Nós precisamos voltar urgente à fidelidade ao Senhor. Você pode falar, nossa, mas no que eu estou sendo infiel? Para e pensa você como um Espírito Santo. Pede para Deus te mostrar. Porque se Deus está mandando eu falar isso essa manhã aqui, é para mim e para você essa palavra. Nós estamos sendo chamados a voltar à fidelidade à palavra do Senhor. Voltar à fidelidade à obra salvadora dEle. Então faça uma reflexão. Hoje é um dia bom para fazer reflexão, vai ter a ceia ainda, né? Então é um dia propício para isso. O autor nos encoraja e nos exorta a manter firmemente a confiança e a esperança em Jesus Cristo. E somos lembrados da nossa identidade como parte da casa de Deus. Você faz parte da casa de Deus. A incredulidade te enfraquece. Lute contra ela. Amém, meus irmãos? Domingo que vem tem mais. Vamos ficar de pé então? Agradecer a Deus. Me perdoa de eu ter alongado muito, mas é que a gente quer muita coisa boa para falar, né? Pastor José, o senhor ora nos abençoando e fala para Deus providenciar uma quentinha boa para mim hoje. A paz do Senhor. Quando lemos que sem fé é impossível, né, agradar a Deus, tem que acender uma luzinha, né, para a gente procurar acreditar. E disse, aquele que não tem fé, peça a Deus que o dá, né? Então, precisamos fazer isso, pedir também a Deus para aumentar a nossa fé. Obrigado, Pai, no nome de Jesus, porque todos os dias o Senhor está cuidando das nossas vidas. Nesta manhã, o Senhor cuidou de nós de uma maneira tremenda. O Senhor nos trouxe a Tua palavra viva e eficaz. Essa palavra, ó Deus, que nos capacita para a eternidade. Essa palavra que nos capacita, Jesus, para viver os dias aqui na terra também com o Senhor. Te louvamos porque é prova do amor e do cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Que o nosso dia continue sendo de vitória. Que as bênçãos do Senhor continuem sendo multiplicadas sobre as nossas famílias. E que em nossos lares haja sempre a presença bendita do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com as nossas vidas, com toda a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Deus te guarde.